O LIPS, Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em Promoção da Saúde da Unicesumar, tem diversos trabalhos, alguns premiados inclusive. Hoje vamos falar sobre dois deles, o projeto Pais e Filhos e o projeto Pós-Covid. E quem veio conversar com a gente é o coordenador do LIPS, Dr. Braulio Branco. Tudo bem, Braulio? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, e agora é uma época em que as pessoas podem se inscrever para participar, né? Tanto de um quanto de outro projeto. Sim, Elaine, então as inscrições estão abertas para ambos os projetos. O projeto Pais e Filhos, que é voltado para o combate à obesidade e é um projeto que visa trazer a família para dentro da universidade. Então nós trabalhamos com uma abordagem em que os pais e os filhos recebem informações sobre saúde e qualidade de vida. Vamos falar um pouquinho mais desse projeto, então. Ele foi criado porque antes tinha só grupos separados, né, por idade. Isso, nós tínhamos o projeto de tratamento da obesidade em crianças e adolescentes. A gente lançou o primeiro projeto em 2017 e à medida que o tempo foi passando, nós sentimos a necessidade de trazer os pais para o projeto também. Porque as crianças faziam atividade e os pais ficavam olhando. Isso, ou os pais ficavam esperando no carro, ou os pais também perguntavam para a gente se eles poderiam participar. E analisando de uma forma que pudesse ser mais efetiva, não só para o adolescente, mas como para a família. Então, para o pai receber essas informações também, nós buscamos trabalhar agora de forma integrada, com pais recebendo orientações nutricionais, os adolescentes recebendo orientações nutricionais, cada uma na sua linguagem, a psicoeducação também, pais e filhos, e o treinamento, os exercícios físicos, eles fazem conjuntamente. E é importante a gente falar também, né, Braulio, não é que seja uma regra, mas normalmente quando o filho é obeso é porque a obesidade já está instalada na família, né? Existe uma tendência muito grande, tem uma associação elevadíssima entre obesidade familiar, entre pais e filhos. Então, por vezes, os filhos, eles são reflexos da escolha dos pais dentro de casa e eles não têm autonomia para escolher e também não sabem o que comer. Então, eles não têm essa instrução e os pais também não têm. Então, na minha época, Elaine, não sou tão velho assim, mas... Parece que tem 200 anos. Mas existia aquela premissa de... nossa, ele tem que estar com excesso de peso, ele tem que estar mais cheinho para ser saudável. Então os pais também, da minha época ou de outras épocas ali, de outras décadas, também pensavam assim. Então colocavam mais alimento do que a criança de fato precisava, achavam que a criança tinha que comer muito para poder ser saudável, só que esse ponto ele não é verdade. Então os pais às vezes eles cometem erros mas sem saber. E às vezes até por conta da correria, né, Braulio? Porque hoje, assim, muitos pais trabalham fora. E aí o que é o mais fácil, o mais rápido? É o fast food, Fast né? food. E a gente tem até outra terminologia que é utilizada, que é o junk food, que é a comida lixo. Então hoje nós temos uma tendência muito grande de pedir alimentos por aplicativos ou comer alimentos que são os alimentos ultraprocessados, que são alimentos que são pobres em nutrientes, mas ricos em calorias. Então esse é um problema bem grande porque a criança ela come mal, mas ela engorda. Então ela tem uma pobreza nutricional bem grande. Então essas crianças por vezes elas têm deficiências tanto de minerais, quanto de vitaminas, quanto de proteínas e tem um excesso de gordura, tanto a gordura saturada quanto a gordura trans, que são gorduras que são maléficas para o organismo. Isso em decorrência desses alimentos que são trazidos diretamente do supermercado para as mesas das famílias. Sai do pacote e vai comer, né? Não é Isso. feito, sai do pacote diretamente. Isso, perfeito. E, Braulio, uma outra coisa que é importante a gente lembrar também é que, já que estamos falando de época, né? Quando eu era criança, a gente corria muito, a gente subia em árvore, a gente brincava. E hoje isso não faz mais parte do dia a dia da criança, do adolescente, né? Isso diminuiu demais, Elaine. Então, o gasto energético das crianças envolvidas em atividades de brincar, hoje elas são raras em Maringá. Então, você não vê as praças cheias de crianças, você não vê os campos. Então, por que isso aconteceu? Isso por medo também
da cidade ter crescido, dos pais também terem aumentado a carga de trabalho, uma junção de aspectos. Então as crianças elas estão em casa. Então elas estão em casa economizando calorias e ao mesmo tempo que elas estão economizando, elas estão ingerindo mais. Aí a conta não vai bater. Que é assim, é bem simples, né? Gastar mais do que consome, né? E aí quando os pais entram também nesse processo, acaba ficando até mais divertido, né? Porque daí a família toda abraça essa causa. A gente cria uma consciência dentro da família. Então a família entra dentro da abordagem de tratamento multiprofissional. Então, quando a família adere, a chance de sucesso é bem alta. Quando a família não adere, a chance de sucesso é mais baixa. Olha só que interessante. E assim, tem que ter que idade para participar, garotada, os pais, como é que funciona isso? Elaine, pais e filhos, então nós aceitamos pais e filhos. Se o pai não tiver tempo, o filho pode vir. Tá? Então, é de 10 a 17 anos. Então, são crianças e adolescentes com excesso de peso ou obesidade. E pode vir mãe, pai, irmãos, pode vir a família toda se quiser. Pode vir o pai ou a mãe. Ou um responsável. Então, a criança pode escolher um responsável para estar com ela aqui. E se ela não tiver nenhum responsável naquele horário, e se o pai aceitar que ela faça o tratamento, ela pode vir também. Então, a criança e um responsável ou a criança sozinha. Pode. Legal. Vamos falar do projeto pós-Covid, então, que é na verdade, recuperação de pessoas que tiveram aí traumas fortes por conta da Covid. Certo. Então, nós temos esse projeto também que está com as inscrições abertas. Então, é um projeto que visa recuperar as condições de saúde de pessoas que tiveram Covid grave, aquelas pessoas que foram para a UTI, as pessoas que tiveram Covid moderado, que foram aquelas pessoas que foram internadas e ficaram em enfermaria, e a Covid leve. Então, nós também temos esse grupo de pessoas que tiveram sintomas, mas foram sintomas leves e ficaram ficaram nas suas casas. Então, é um projeto que visa trabalhar recuperando os aspectos biopsicossociais. Então, trabalhar a mente, trabalhar o corpo e trabalhar a alimentação para recuperar as condições de saúde. Muitas vezes, o que a gente vê nos pacientes que tiveram caso grave? Perderam muita massa muscular. Então, ele precisa ajustar a programação nutricional para ele ganhar essa massa muscular. E como que ele vai fazer isso? Aumentando, por exemplo, o aporte de proteínas. Mas também, o que acontece com esses pacientes graves, Elaine? Eles têm, por exemplo, uma baixa aptidão cardiorrespiratória. Então, eles ficam muito ofegantes com atividades simples do dia a dia. Então, a gente vai analisar com base em avaliações. Então, a partir dessas avaliações, uma triagem, a gente direciona o melhor método de intervenção para essa pessoa, para esse paciente, no caso. E é interessante que, além de ser único, né, um método específico para cada pessoa, de acordo com as necessidades dela, ela passa por uma bateria de exames, tudo feito aqui de forma gratuita, né? Os dois projetos são gratuitos, então envolvem avaliações bioquímicas. Então, nós temos uma equipe biomédica que faz essas avaliações, então, coleta de sangue. Temos uma bateria de avaliações antropométricas e de composição corporal, então a gente faz as medidas, as crianças, os adultos realizam também uma avaliação na bioimpedância, fazemos testes físicos, essas pessoas respondem a questionários, a inquéritos nutricionais e psicológicos e, baseado nessas respostas, nós fazemos o ajuste do programa. E é isso que é legal, né? Porque dependendo do resultado de cada um, vocês vão determinar o tipo. E é interessante também, porque eu já vi o pessoal fazendo esse trabalho, é que fica um profissional junto para que não tenha nenhum tipo de erro, para que fique tudo bem certinho e a pessoa evolua realmente, né? Sim, nós temos uma equipe composta por médicos, biomédicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, nutricionistas. Então, é uma equipe que está preparada para atender a comunidade. Então, esse é um trabalho que nós oferecemos para a comunidade. O projeto Pós-Covid é um projeto que apresenta um financiamento do governo do estado do Paraná. O projeto de Pais e Filhos também tem financiamento, então são projetos que a instituição oferece, mas o que o governo também oferece essa possibilidade de melhoria da saúde da população. Muito interessante. E quem quiser se inscrever, como é que faz? 3027-6360,
ramal 3479. E também hoje nas mídias, né, a gente também tem que se inserir as mídias. Então, nosso laboratório @lips, liips.unicesumar. Então, lá na bio da gente tem um formulário para realizar a inscrição. E depois a gente vai entrar em contato. Nós vamos começar a realizar os nossos atendimentos a partir de março. Esse mês é o nosso mês de recebimento das inscrições. Tem até que data, mais ou menos, que o pessoal pode escrever? Até o final do mês? Até o final do mês, até o dia 28. Dia 28, às 6 horas, a gente encerra as inscrições. E aí o pessoal vai deixar o contato e vocês vão fazer contato. E nós vamos fazer as ligações e os agendamentos para começar a atender a população. E é legal porque assim já tem muita resposta, né, Braulio? Esses projetos já aconteceram no ano passado e vocês têm respostas muito boas, né? De resultados, assim, realmente muito importantes, né? Temos, em relação, por exemplo, aos pacientes graves da Covid, nós tínhamos pacientes que estavam com uma condição física muito debilitada, não só fisicamente, mas como psicologicamente também, Elaine. Então, com esse nosso atendimento da psicoeducação em grupo, ou até mesmo os atendimentos individuais, de acordo com a necessidade de cada um, a gente viu uma evolução muito satisfatória. Que bom. Então, pelas redes sociais, Instagram, @lips. liips.unicesumar, lips.unicesumar. Maravilha. Lá na bio do Lips e se inscreva. Legal. Então, pode ligar aqui na Unicesumar, né? Também no horário comercial. Então, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, uma pessoa vai atender o possível inscrito.